Olá, pessoal! O canal Rita Magalhães traz mais um episódio de História de Mulheres da Bíblia. Mas antes de começar a narrar essa incrível história, eu te convido a se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e também compartilhar com as amigas. É bênção! Pronto? Agora vamos a mais um episódio de Mulheres da Bíblia com a história de Esther. Uma mulher tão influente que ganhou um livro nas Escrituras. O livro de Esther fica no Antigo Testamento, entre Neemias e Jó. Ela viveu no século V a.C., era judia, exilada na Pérsia, órfã de pai e mãe, e vivia com seu primo Mardoqueu. Seu verdadeiro nome era Hadassa. Quero te chamar a atenção para alguns detalhes bem peculiares na vida da nossa protagonista, que, além de ser estrangeira, vivia sob um costume totalmente machista, onde as mulheres eram tratadas como um ser inferior. Além do seu primo Mardoqueu, outros personagens marcantes também fazem parte da história de Esther. Entre eles, o rei Xerxes, ou Assuero, como é tratado em algumas versões, a rainha Vasti, o presunçoso Amã e Hegai, responsável pelo harém. A história de Esther nos ensina sobre posicionamento. Com ela, aprendemos que não importa a sua família de origem, sua classe social, onde você mora, o que possui, mas sim a maneira como se comporta diante das situações que se apresentam a você. No cenário em que Esther vivia, na ótica humana, parecia impossível que uma órfã estrangeira e escrava fosse capaz de mudar o coração de um rei e salvar a vida de milhões de pessoas em 127 países diferentes, 2 continentes, Índia e Etiópia. Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Fica firme aí e acompanhe o desenrolar dessa trama. O livro de Esther começa com uma grande festa. Esther 1, versículos 1 ao 4. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes da Pérsia e da Média, os príncipes, os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Xerxes era considerado rei de reis, tamanha era a sua importância. Em muitos aspectos, ele simbolizava o poder de Deus, o verdadeiro rei de reis e senhor de senhores. Ao contrário de Xerxes, o nosso Deus é um Deus de amor e nos convida a estar com ele. Mas Xerxes era um homem a ser temido e, de fato, seus súditos o temiam. Considerando a importância do rei, podemos considerar que não foi uma festinha com poucos convidados. Afinal, ele reinava sobre 127 países. O banquete durou 6 meses. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Capítulo 1, versículos 4 e 5. A história conta que o banquete foi regado a muito vinho. E em meio à empolgação causada pelo vinho, o rei decide exibir a exuberante beleza de sua mulher, a rainha Vasti. E é exatamente aí que o drama tem seu grande começo. Vasti ousadamente se nega a apresentar-se diante do rei e do seu reinado, o que deixa Xerxes muito envergonhado. Imaginem, ninguém em todo o reinado jamais se atreveria a dizer não a um pedido do rei, pois o mesmo estaria colocando sua cabeça a prêmio. Pois foi exatamente isso o que a rainha Vasti fez, e o seu atrevimento lhe custou muito caro. Mesmo apaixonada pela rainha,
Xerxes se vê obrigado a pôr um fim no casamento para manter seu status e impedir que outras mulheres fizessem o mesmo. Ao rei foi dado o seguinte conselho, capítulo 1, versículos 19 e 20. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar, determinando que Vasti nunca mais compareça à presença de Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto do rei for proclamado por todo o teu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. E não parou por aí. Foi decretado também um concurso para escolher a mulher que reinaria no lugar de Vasti. Mardoqueu inscreve Ester nesse concurso. Nesse drama, podemos dizer que Mardoqueu é a representação do próprio Espírito Santo. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu através do nosso amigo Espírito Santo. Ele está em nós através do nosso amigo Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mardoqueu aconselha Ester a manter a sua identidade em secreto. Ester 2, 8 e 9. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto às suas jovens para o melhor lugar do harém. Quero, nesse momento, chamar a sua atenção para uma palavra que me saltou aos olhos, que foi a palavra favorecida. Ester alcançou o favor de Hegai. Em um concurso com inúmeras mulheres, uma estrangeira, órfã de pai e mãe e escrava, alcança o favor de um homem que com certeza entendia tudo sobre a requintada vida no reino. Um grande exemplo de uma pessoa que alcançou favor foi José do Egito, a ponto de Faraó ficar impressionado com tamanha sabedoria e declarar que ele tinha o espírito dos deuses, pois em José havia um brilho diferente. Favor é o brilho que Deus coloca em alguém para cumprir o seu propósito. Davi entendia muito bem sobre esse brilho, a ponto de suplicar a Deus que não o lançasse fora da sua presença e não fosse retirado dele o Espírito Santo. Esse mesmo brilho estava sobre Ester, fazendo com que ela alcançasse o favor de Hegai. Ela, junto a outras mulheres, passam por um intenso tratamento de beleza. Chega o tão esperado dia. Haja coração. Ester vai à presença do grande rei. Não somente o rei Xerxes, mas todos se encantam por Ester. Ester 2, do 15 ao 17 diz: quando chegou a vez de Ester, a moça adotada por Mardoqueu, filha de seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester agradava a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Ester do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha
no lugar de Vasti. Mera coincidência? De jeito nenhum. 2 Crônicas 9:8 diz o seguinte: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e dos seus desejos de preservá-lo para sempre. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Mas como em toda boa história, o vilão não pode faltar. E nessa, o mal é representado por Amã, um ególatra perigoso. Um ególatra perigoso. E o pior, ele era o braço direito do rei Xerxes. Esther 3:1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-lhe e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Amã era egoísta e queria toda a adoração. Isso te lembra alguém? Isaías 14:13-14 nos fala dele. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Assim como Satanás, Amã se deixou levar por seu ego. Ele era descendente de Agag, o rei de uma nação hostil, um egoísta insaciável. A Bíblia nos orienta a resistir a qualquer ideia exagerada quanto à nossa importância. Gálatas 6:14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Mardoqueu se nega a inclinar-se diante de Amã, e isso o deixa indignado. Capítulo 3, versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. E, por não ter a adoração de um único homem, Amã deseja a morte de todos os judeus. Capítulo 3, versículos 5 e 6 fala isso. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o Império Xerxes. O orgulho é uma tática muito conhecida e usada por Satanás desde o Éden. Se lembram como ele seduziu Eva e ela acabou caindo na sua cilada? Muito cuidado. A sedução pelo poder pode levar uma pessoa a cometer atrocidades, levando-a a entrar por um caminho contrário aos planos de Deus. Nos dias de hoje, não acontece de forma diferente. A serpente continua sussurrando as suas mentiras em nossos ouvidos. Você é tão boa, tão maravilhosa, vai continuar se sujeitando a esse tipo de situação? Você merece mais. Você vai conseguir sozinha. A serpente não mudou e não vai mudar. Continua astuta como sempre. O que nós precisamos fazer é capturar os pensamentos contrários e levá-los cativos à obediência de Cristo, como escrito em 2 Coríntios 10:5. Se tivermos de nos vangloriar, que seja pelo que Jesus fez naquela cruz por nós. O plano de Amã chega ao conhecimento da rainha Esther por meio do seu primo, que a persuade a falar com Xerxes sobre o imenso massacre, sobre o iminente massacre. Esther precisaria de todo tipo de encorajamento, pois mesmo assim
pois mesmo ela sendo rainha, se aproximar do rei sem ser convocada poderia lhe custar a vida. Mardoqueu a convence, pois caso contrário, nem mesmo a vida de Esther seria poupada. Capítulo 4, versículo 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas vocês e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vamos nos colocar no lugar de Esther por um momento? Como reagiríamos a um pedido como esse? Como reagimos quando Deus nos pede algo que nos tira da nossa zona de conforto? Tanto Esther como Jonas, Deus chamou para um momento como este, para salvar uma nação de pessoas que estavam destinadas à destruição. Assim também acontece hoje comigo e com você. 1 João 3,16, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. De acordo com as regras do palácio, a rainha não poderia entrar na presença do rei sem que fosse chamada. Isso significava colocar a sua vida em risco. Mardoqueu induziu Esther a tomar a decisão correta. Deus nunca é pego de surpresa. Antes mesmo de que o plano de Amã fosse pensado, o Senhor já havia posicionado todas as coisas. O plano de Satanás cai por terra como tiros que saem pela culatra. Amã trama enforcar Mardoqueu, o único homem que não se dobrava diante das suas verdades e orgulhos. Esther usa o jejum, uma ferramenta espiritual poderosa. Capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela planeja 2 banquetes para Assuero, para Xerxes e Amã. Xerxes, encantado, implora para que Esther peça alguma coisa. Amã fica com a corda que havia preparado para Mardoqueu e Mardoqueu fica com o cargo de Amã. Esther é recompensada junto a todo o povo judeu. E nós ficamos com esse grande exemplo do que acontece quando nos aproximamos do rei. E você, mulher? O que tem acontecido em sua vida que te tira da sua zona de conforto? Esther foi elevada à posição de rainha e teve nas mãos a oportunidade para libertar seu povo de ser exterminado por completo. Olha ao seu redor. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou ao lugar onde está, que você chegou a esta posição. Talvez você não esteja onde gostaria, mas seu posicionamento, as suas escolhas e decisões podem abençoar muitas vidas. Sozinhas não chegaremos a lugar algum. Porém, se nos achegarmos ao trono do Pai com os nossos pedidos, podemos permanecer confiantes, pois Ele nos ouvirá e não nos mandará embora. Um abraço carinhoso e tenha um dia abençoado com Jesus.